Olá! Para quem se prepara para concursos públicos no estado do Tocantins, dominar a geografia sociopolítica é, sem dúvida, um diferencial competitivo. Nesta nossa análise, vamos aprofundar exatamente nos tópicos essenciais sobre a estrutura política e social tocantinense, com informações cruciais para uma preparação de alto nível. O que veremos, então, são exatamente os dados e os conceitos sobre política, demografia e as comunidades tradicionais do Tocantins que são frequentemente cobrados pelas bancas examinadoras. Nosso objetivo aqui é fornecer um conteúdo denso e totalmente direcionado para sua prova. Bem, nosso roteiro está dividido em 5 pontos principais. Iniciaremos pela estrutura política e pelos marcos históricos. Depois, avançaremos para os símbolos estaduais, a demografia, os povos indígenas e, por fim, as comunidades quilombolas reconhecidas no território. Muito bem, vamos começar então pela estrutura de poder. Compreender a representação política do Estado, a cronologia dos seus governantes e as datas-chave da sua formação é um conhecimento basilar, de altíssima incidência em provas de concurso. A representação política do Tocantins, tanto no âmbito federal quanto no estadual, se organiza da seguinte forma. No Congresso Nacional, o Estado tem direito a eleger 3 senadores, além de 8 deputados federais que vão compor a bancada do Estado na Câmara dos Deputados. E já no nível estadual, o Poder Legislativo é formado por 24 deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa do Tocantins. Agora, essa lista de governadores ela é muito importante, e não apenas pelos nomes e mandatos, mas porque ela narra a história política recente do Estado. É fundamental observar os momentos de instabilidade, como a cassação do governador Marcelo Miranda em 2009, que acabou resultando numa eleição indireta, ou a renúncia de Mauro Carlesse em 2022, após um processo de impeachment. São exatamente esses eventos específicos, esses detalhes, que as bancas de concurso público costumam cobrar. Aqui temos os marcos fundacionais do Tocantins. E um ponto de atenção crucial para as provas. É preciso saber diferenciar com clareza a data de criação do Estado, que aconteceu com a Constituição de 1988, da sua data de instalação de fato, que se deu em 1º de janeiro de 1989. Essa é uma confusão recorrente que pode sim custar uma questão. Muito bem. Agora vamos analisar a identidade visual do Estado, ou seja, seus símbolos oficiais. Vamos decodificar o significado por trás de cada elemento da bandeira e do brasão de armas. A bandeira do Tocantins é riquíssima em simbolismo. O azul claro representa a imensa riqueza hidrográfica dos rios Araguaia, Tocantins, o amarelo, as riquezas do solo, e o branco, a paz. E o sol, bem no centro, é mais do que um adorno. Ele representa a esperança, o futuro de um Estado que acabava de ser criado. No brasão de armas do Estado, nós encontramos esta frase em tupi, Coyevi Orretamá. O que isso significa? Significa esta terra é nossa. É uma declaração muito forte de pertencimento, de identidade do povo com o seu território. E, como podemos ver, cada componente do brasão conta uma parte da história da geografia tocantinense. Desde a sua hidrografia com a asna azul representando a confluência dos rios, até a sua posição na federação, que é simbolizada pela estrela dourada. É fundamental compreender esses símbolos para entender a autopercepção do Estado. Ok. Saindo dos símbolos, vamos agora mergulhar no perfil demográfico do Tocantins, utilizando os dados mais recentes do censo realizado pelo IBGE. Os dados do censo nos mostram um salto populacional. Em 2010, tínhamos pouco mais de 1.300.000 habitantes. Em 2022, esse número passou de 1,5 milhão. Isso representa um crescimento de 9,25%, um indicador bem importante da dinâmica de desenvolvimento e atração de novos habitantes para o Estado nesse período. E aqui, um dado bastante revelador: a clara predominância da população urbana, quase 79% do total, o que aponta, sem dúvida, para um processo de urbanização já consolidado no Estado. Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o Tocantins registrou 0,731 em 2021. O que esse número nos diz? Que o Estado está na faixa de desenvolvimento humano considerado alto. Isso posiciona em 13º lugar no ranking nacional, um dado bem relevante para se avaliar a qualidade de vida. Agora, nós vamos dedicar uma sessão muito importante aos povos originários do Tocantins, detalhando as etnias reconhecidas e sua distribuição geográfica pelo território do Estado.
Olha só, o censo de 2022 registrou uma população indígena de 20.023 pessoas no estado. E esta tabela que vemos, ela detalha as 9 etnias principais e seus respectivos municípios de localização. É o tipo de conhecimento que pode ser cobrado em questões que exigem essa correlação entre o povo e o seu território, portanto, muita atenção aqui. E para finalizar esta parte da nossa análise, vamos tratar das comunidades quilombolas. A sua importância histórica, cultural e territorial é reconhecida oficialmente pela Fundação Cultural Palmares, e este é um tema de enorme relevância social e geográfica. O Tocantins tem um número bem expressivo de comunidades quilombolas certificadas. E um detalhe geográfico importante: a maior concentração delas está na região sudeste do estado. Por quê? Isso está diretamente ligado ao ciclo do ouro do século XVIII e à formação dos quilombos nas antigas áreas de mineração. A seguir, nós veremos a lista completa dessas comunidades certificadas pela Fundação Palmares. Ela está dividida em alguns slides para facilitar a visualização. É muito importante prestar atenção aos municípios para entender a distribuição geográfica, porque isso é um prato cheio para questões de prova sobre ordenamento territorial e questões sociais. Continuando com a lista, observe um detalhe que as bancas podem explorar: a complexidade territorial de algumas comunidades. Por exemplo, a comunidade Barra do Aroeira, que aparece aqui, ela se estende por mais de um município, o que, claro, envolve diferentes gestões municipais em suas políticas. O que a gente percebe ao ver a dispersão dessas comunidades por diferentes regiões do estado, desde Muricilândia no norte até Dianópolis no sudeste, é um reflexo das diversas rotas de fuga e dos diferentes processos de formação dos quilombos ao longo da história do território que hoje forma o Tocantins. E para fechar a lista oficial, um destaque especial para o município de Mateiros, na região do Jalapão. Ele não só tem uma alta concentração de comunidades, mas, de acordo com o censo de 2022, Mateiros é uma das 10 cidades do Brasil com a maior proporção de população autodeclarada quilombola. É um dado de extrema relevância. Portanto, para sintetizar o que vimos, nós revisamos os pilares da geografia sociopolítica do Tocantins, desde sua estrutura de poder e seus marcos históricos, passando pelos símbolos que definem sua identidade, até os dados mais recentes sobre a população e o reconhecimento de seus povos originários e quilombolas. Encerramos aqui, então, esse panorama essencial da estrutura política e social do Estado. Em nossa próxima análise, vamos avançar para a geografia física, começando pelo estudo dos domínios morfoclimáticos do Tocantins. Até lá!